Tudo jóia? Beleza? Tudo aí? Deixa eu arrumar aqui meu óculos. Annelise Trindade Aranguren. Te inscreve lá no meu canal, dá o teu like, só não vale dislikear. Tô de olho em ti. Vai lá no canal, segue os vídeos e vamos trabalhar, vamos estudar. Pessoal, vídeo de hoje, segunda parte do nosso estudo de função do primeiro grau. Muito bem. Então, a aula de hoje vai ser light. A gente vai retomar um pouquinho o que a gente viu no primeiro vídeo e a gente vai seguir um pouquinho o baile. Nem muito, vamos seguir só um pouquinho. O baile tá bom, né? Falta música. Música só na revisão dançante, tá? Só revisão dançante a gente vai dançar. Aula a gente não dança, a gente presta atenção, a gente estuda. Revisão dançante também, né? Mas tudo bem. Função do primeiro grau. Bora lá. O que tu aprendeu no vídeo anterior? Primeiro lugar, como ela se apresenta. Então, coloquei aqui em cima. Y igual a AX mais B. Beleza? Então, isso é uma função do primeiro grau. Muito bem. O que mais nós aprendemos no vídeo anterior? Que o A é o coeficiente de x, porque ele está acompanhando o x, e o B é o termo independente. Muito bem. Vimos também que o y, tanto faz eu colocar y como f de x, como eu já coloquei ali uma funçãozinha, g de x, h de x. É tudo a mesma coisa, ele quer falar da mesma coisa. Depois a gente vai falar em domínio e imagem, mas isso eu vou deixar para os próximos capítulos, para vocês ficarem curiosos. Então, vamos lá. Coloquei aqui um exemplo de uma função f de x igual a 3x menos 1. Poderia ter colocado y igual, mas eu coloquei f de x. Mas todo mundo sabe que este f de x é a mesma coisa que y igual a 3x menos 1. Muito bem. Esta função, ela é chamada de função afim. Por que ela é chamada de função afim? Porque ela tem os dois coeficientes, o A e o B. Então, quando ela é completinha, ela é chamada de função linear. O que eu falei mesmo? Não, função afim, tô louca. Linear é outra. Função afim, certo? Então, esta função aqui, completinha, onde A e B são diferentes de zero, é chamada de função afim. Então, é uma função afim. Muito bem. Afim de quê? Deve ser o B lá, pensa lá, deve ser o B que tá solteiro, né? Que ele tá separado, ele não tem variável, coitado, ele tá isolado, então ele tá afim de arrumar um namorado. Vamos pensar assim, ó. Ó, tem termo independente, ele tá sozinho, coitado, ele tá afim de encontrar um namorado ou uma namorada, não sei, tanto faz. Mas a gente pode pensar assim, né? Tá afim. Continuando. O que eu fiz aqui? Lembra que Bom, vamos lembrar aqui, né? Nessa função aqui, quem é o meu A? O meu A é 3 e o meu B é menos 1. Até aí tu tá ligado. Muito bem. Aí no primeiro vídeo, o que a gente fez? A gente encontrou os pares ordenados. O que são pares ordenados? O nome tá dizendo. Primeiro que são par. Ora, quando eu falo em par é porque é 2, né? Óbvio. E ordenado porque tem uma ordem.
A primeira componente sempre é x e a segunda componente sempre é y. Então, isto aqui que eu coloquei aqui é um par ordenado. E já entendi também xy. Então, a primeira componente é x, a segunda componente é y. E já entendi também que esses pares ordenados, eles fazem parte da minha função. E cabe a nós encontrar quem são esses pares ordenados. Aham! E aí, eu tinha dito para vocês que a gente ia lançando valores para x. E o cachorro tá aqui se roçando quase... Para, Badu. Quase derruba aqui a minha câmera. E eu disse para vocês, essa é a casa da Sora Annelise, né? Tudo acontece, eu já falei para vocês. E eu tinha dito para vocês, até me perco aqui no que eu tô falando, que a gente ia lançar valores para x, a gente ia chutar valores para x para poder encontrar esses pares ordenados, beleza? E o que eu te disse? Se eu não falei nada, né, sobre esse valor de x, é porque são todos os reais. E aí fica impossível eu chutar valores porque são infinitos, lembra? E aí tem raiz, tem decimal, tem fração, só que a gente não vai fazer isso porque a gente não é bobo, né? Eu não sou boba. O que a gente quer? Aqui no caso, ter menos trabalho possível. Então, o que eu te disse anteriormente? Que tu chutasse, né? Se eu pedir ali a tabelinha, sempre os valores próximos do zero. Quanto mais valores tu pegar, melhor. Mais pares ordenados tu vai encontrar. Então, aqui eu vou pegar 4 valores, tá? Eu vou pegar o 0, 2 antes do 0 e 2 depois do 0. Então, número positivo e negativo. Se você pegar negativo, é bom, porque depois a gente vai trabalhar com gráfico e aí tu vai ver a importância de que quanto mais pares ordenados, melhor eu consigo enxergar como esta função, me faltou a palavra, como esta função se apresenta, como que ela funciona, certo? Como que vai ser o gráfico dela, tá? Isso mais tarde. Então, vamos lá. O que eu tinha te dito? Então, eu fiz uma tabelinha. Primeiro aqui. Deixa eu arrumar a caminha do cachorro, que ele tá nos meus pés. Eu vou fazer uma tabelinha. Essa tabelinha sempre, o que vai mudar aí? Vai mudar a função, né? A função pode ser qualquer função. Então, aqui eu coloquei x, que são os valores que eu vou atribuir para x. Aí, coloquei a lei da minha função, que cada função vai ter uma lei diferente. E aqui, finalmente, os pares ordenados que vão pertencer a esta função. Então, vamos embora. Eu vou pegar aqui os valores menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Peguei ali 5 valores, tá? Lá o 0. Professora, posso pegar sempre esses mesmos? Pode. Depois a gente vai ver que nem vai precisar fazer tabela, mas a gente tem que entender como que é a construção da coisa aqui. Ok, então eu peguei aqui esses 5 valores aí, tá? Agora, o que eu faço? Esses são os valores que eu chutei para x. Agora, se o x é menos 2, o que tu tem que fazer? Substituir na tua lei, não é? Então, vamos lá, vamos substituir na lei. Então, o que eu tenho aqui? F de x. Então, eu tenho f de quem? De menos 2, não é? Não é f de x? Quem é o x? Eu atribuí menos 2, então é f de menos 2. Quem é f de menos 2? Vou substituir. 3 vezes menos 2, menos 1. Deixa eu aumentar isso aqui, senão vai ficar apertado. Ficou torto, mas tudo bem. 3 vezes menos 2, menos 1. Primeiro a multiplicação. Então, 3 vezes menos 2, menos 6.
Menos 6 com menos 1, fala lá. Não estou escutando? Isso, menos 7. Então, a f de menos 2 é menos 7. Mas f de menos 2 é a mesma coisa que y, né? Porque a gente já viu lá, ó, que f de x e y é a mesma coisa. Então, quem é esse par ordenado que a gente encontrou? Menos 2 e menos 7. E assim eu vou fazendo, somente substituindo. Agora eu vou para f de menos 1. Agora o meu x é menos 1. Então aqui, ó, gente, quando o x for menos 2, o y dele é menos 7. Agora vamos ver o que acontece quando o x for menos 1. Então, substitui. F de menos 1 é igual a 3 vezes menos 1, menos 1. 3 vezes menos 1, menos 3. Menos 3 com menos 1, menos 4. Então, quem é o par ordenado cujo x vale menos 1? Menos 1 e menos 4. Então, x é menos 1. E o y que eu encontrei, menos 4, certo? Agora o x é 0. X é 0, vou fazer a mesma coisa. Vou substituir o x por 0. Então, vai ficar f de 0. Então, vai ficar 3 vezes 0 menos 1. 3 vezes 0, 0. 0 menos 1, menos 1. Então, quem é o par ordenado? Ordenado, tem uma ordem. X é 0 e o y é menos 1. Agora, f de 1. 3 vezes 1, menos 1. 3 vezes 1, 3. 3 menos 1, 2. E eu tenho o par 1 e 2. Professora, aqui eu posso trocar 2 e 1? Não, não pode. Porque lembra que par ordenado, x é a primeira componente. Y é a segunda componente, que depois a gente vai conversar melhor sobre isso. A gente está começando ainda o estudo de função, tá? É o ordenado. X, Y. Trocou a ordem, trocou o par. É outro par bem diferente. E f de 2, 3 vezes 2 menos 1. 3 vezes 2, 6. 6 menos 1, 5. E eu tenho par 2 e 5. São só esses pares que fazem parte da minha função? Claro que não. A gente tem infinitos pares que fazem parte. Porque aqui eu posso atribuir o valor para x, o valor que eu quiser. Eu posso continuar essa tabela. Só que vocês estão vendo que eu estou pegando só o número inteiro, né? A gente está deixando de fora a fração, decimal e lá vai. Então, isso aqui, assim, ó, é uma coisinha de nada, tá? Mas são alguns pares ordenados que fazem parte desta função ali. Beleza? Muito bem. Deixa eu ver o que mais eu queria falar sobre essa parte. Acho que é isso. Eu ia falar uma coisa, mas eu me esqueci. Depois na próxima eu me lembro, tá? Então aqui são alguns pares ordenados, ok? Vamos para outro exemplo? Então, quando a função tem o A e o B, ela é uma função afim, porque o B está a fim de encontrar um namorado. Né? Como é que eu falava lá naquele outro vídeo? Porque as moças bonitas querem arrumar um bom namorado. E é bom, um bom namorado. E lá o B quer arrumar um namorado, então deixa assim, né? Função afim. Era isso aqui por enquanto, tá? Eu tinha que falar uma coisa, mas eu me esqueci. Mas vamos embora, vamos para o outro exemplo. Certo, gurizada?
me lembrei. Como é que eu sei que esses pares realmente fazem parte desta função? A gente não vai fazer aqui porque não precisa, né? Mas basta substituir, lembra? O x e o y lá na minha função. Vou pegar só uma aqui. Se eu desse um par ordenado para vocês e perguntar, ele faz parte da função? Então, vamos que eu perguntasse, o par 2, 5 faz parte da minha função? O que vocês vão fazer? Quem é a minha função? F de x, vou botar aqui, ó. F de x igual a 3x menos 1. Eu vou substituir aqui. Isso aqui é o meu x. E isso aqui é o meu y, que é a mesma coisa que f de x. Então, f de x, que é a função de x, e y é a mesma coisa. A gente já sabe isso. Então, quem é o f de x? É o 5. Substitui lá. É o 5. 3 vezes. Quem é o x? 2 menos 1. Então, esta igualdade tem que dar verdadeira, certo? Isso aqui não é equação, essa aqui de baixo, porque não tem variável, tá? A gente já substituiu as variáveis, então ela não é equação. Então, vai ficar 5 igual 3 vezes 2, 6. 6 menos 1, 5. Então, sim, esse par, ele faz parte, ele é um par que pertence a esta função aqui. Era isso que eu ia me lembrar. Então, isso a gente fez também no vídeo anterior, tá? Pra gente saber se tá correto. Claro que isso aqui a gente não vai fazer, a não ser que eu te dê um par ordenado e pergunte, ele faz parte da função? O que tu tem que fazer? Substituir o x e o y e verificar se a igualdade é verdadeira. Beleza, vamos fazer outro exemplo. Cadê aqui? Tá aqui. Agora eu viro pra cá, é um gira pra cá, preciso de um cameraman. Vamos virar aqui e vamos pegar outro exemplo. Vamos pegar aqui y igual a 2x. Y igual a 2x. Então, aqui o que a gente tem? Uma função de primeiro grau também. Porém, o que a gente percebe? Que não tem o b. O b é 0. Ele já arrumou um namorado. Ele já arrumou um namorado. Então, ele já não tá mais aqui. Ele foi passear. Então, aqui, quando o b for 0, quando eu tiver uma função simplesmente do tipo y igual a ax, ela é chamada de linear. Ela é chamada de linear. Então, quando nós não temos o termo independente, o nome da função é linear. Então, não muda nada nos nossos conceitos, no que a gente aprendeu. Vamos embora. Eu quero achar alguns pares ordenados que fazem parte desta função. O que a gente tem que fazer? Vamos fazer a tabela y. Vamos fazer a tabela y. Vamos fazer a tabela e vamos lançar os valores para x. Podem ser os mesmos que eu fiz no exemplo anterior? Claro, inclusive este foi a dica que eu te dei, né? Pegar sempre ali a vizinhança do 0. Então, vamos fazer a tabela. Como que funciona esta tabela? Então, primeiro eu vou chutar, né, valores para x. Depois eu vou aplicar na minha lei. E, finalmente, eu vou encontrar os meus pares ordenados. Então, quem são os valores que eu vou atribuir para x? Aqui eu vou pegar um pouquinho menos, tá? Eu vou pegar aí uns 3 valores, tá? Eu vou pegar o valor menos 1, 0, 1 e 2, tá? Peguei esses aí. Menos 1, 0, 1 e 2. Se o x vale 1, como é que eu vou saber quanto vale o y? Eu poderia ter colocado lá f de x, g de x, tá ligado, né? Então, se o x vale, menos 1,
Como é que eu vou achar o y correspondente a ele? Substitui. Se ele vale menos 1, então troca o x pelo menos 1. Então, eu vou ficar com y igual a 2 vezes menos 1. Então, qual vai ser o valor de y? Menos 2. Então, que par ordenado eu tenho? X menos 1 e o y menos 2. Então, este é o par ordenado aí que eu encontrei que pertence a esta função. Agora, se o x vale 0, o que eu faço? A mesma coisa. Y igual, ó, estou substituindo na minha lei. 2 vezes 0. 2 vezes 0, 0. E eu tenho par 0, 0. Mais tarde a gente vai dizer que este aqui é um ponto de origem, onde as coordenadas, eu nem falei em coordenada ainda, né? Mas aonde o x e o y valem 0, tá? Então, é ponto de origem. Agora, quando o meu x for 1, 2 vezes 1, 2. E eu vou ter o par 1 e 2. E quando o y for 2, 2 vezes 2, 4. 2 e 4. Beleza? E era isso. E se eu der outra função, vocês vão fazer a mesma coisa. Jogar os mesmos valores, substituir na lei, porque a lei de vocês vai mudar, né? A função de vocês vai mudar. Ora ela vai ser afim, ora ela vai ser linear, aonde está faltando o B, certo? Eu só quero que vocês prestem atenção aqui numa coisinha. À medida que o meu x vai aumentando, porque menos 1, 0, 1, 2, tá aumentando, né? Menos 1, 0, 1, 2, 3. Eu tô pegando o valor, tô pegando o valor inteiro, tá? Negativo e positivo. À medida que o x da gente vai aumentando, o que vai acontecendo com o y? Ó, aqui tá aumentando. O que está acontecendo com o y? Menos 2, 0, 2, 4. Ah, tá aumentando também. Então, quando isso acontece, quando o x de vocês está aumentando, está crescendo, e o y também está crescendo, eu vou chamar esta função aqui de função crescente. Por quê? Porque o y está acompanhando, ele está crescendo, ele está acompanhando, está aumentando, estão aumentando os valores. Então, à medida que eu avanço, né, que eu aumento o x, o y também está aumentando. Professora, como é que seria uma aonde não aumenta, aonde diminui? Vamos ver um exemplo aqui e depois eu vou deixar algumas conclusões para o próximo vídeo. Vamos ver só mais uma. Eu vou colocar uma bem simplesinha aqui, tá? Y igual a menos 5x, ok? Vamos fazer a nossa tabela. Y igual a menos 5x. E o par ordenado. Eu vou fazer uma bem simplesinha para a gente não se demorar, porque a gente já está quase terminando. Mesma coisa, eu quero saber alguns pares ordenados que fazem parte desta função. Que tipo de função é esta? Linear. Muito bem. Bom, linear porque o B é 0. Quero ver, então, quero descobrir os pares ordenados. Então, vamos lá, fazendo a tabelinha, que valores eu vou atribuir para x? Ora, bota os mesmos sempre. Então, vamos botar aqui menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Aqui eu vou pegar um pouquinho mais. Nossa, que torto, Jesus, coisa feia. Então, eu vou botar um pouquinho mais para a gente perceber o que acontece. Então, vamos embora. Se o x é menos 2, substitui lá na lei. Então, quem vai ser o meu y?
menos 5 vezes menos 2, que vai me dar 10 positivo. Então, eu vou ter o par menos 2 e 10. Se o y for menos 1, menos 5 vezes menos 1 vai me dar 5 positivo. Então, eu vou ter menos 1 e 5. Se o y for 0, menos 5 vezes 0, que vai me dar 0. Então, eu vou ter aqui de novo a origem. Se o y for 1, menos 5 vezes 1, menos 5 vezes 1, menos 5. Então, eu vou ter 1 menos 5. E se o x for 2, menos 5 vezes 2, eu vou ter menos 10. E eu vou ter o par 2 e menos 10. Então, agora eu quero que vocês observem. Aqui, ó, o x está aumentando, né? Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E o que está acontecendo com o valor do y à medida que o x está aumentando, está crescendo? Vocês estão vendo que o y agora está diminuindo, ele está decrescendo, olha lá, ó. De 10 para 5 diminuiu, de 5 para 0 diminuiu, de 0 para menos 5, de menos 5 para menos 10, ele está diminuindo. Portanto, esta função aqui é decrescente. E eu não vou contar por que ainda. Por enquanto, a gente está vendo na tabela, mas depois eu vou te dar as dicas para tu ver de cara quando que esta função é crescente ou decrescente. Então, para ela ser crescente, olhando na tabela, à medida que o x aumenta, o y também aumenta. Para ela ser decrescente, à medida que o x aumenta, aí o y faz o contrário, ó, ele vai diminuindo. Cenas dos próximos capítulos. Me aguardem, que depois vai vir mais coisas interessantes sobre a função. Espero que tu tenha gostado, espero que tu tenha entendido, porque a gente vai agora bem devagar para compreender bem esse conteúdo aí. Beleza? Mais uma vez, Annelise Trindade Aranguren, te inscreve no canal, dá o teu like, só não vale dislikear. Não adianta também ver este vídeo e não ter visto o primeiro. Então, a gente vai fazer uma sequência, como a gente já tem feito aí em algumas partes aí de algumas matérias, né? Tem que ter uma sequência. Grande beijo, até o próximo encontro!